bases para a implementação das práticas de ESG. Serão os colégios Letícia, Sabatini Miller, Marcos, Mansoia. Letícia é advogada especializada em compliance, riscos e privacidade de dados. E François é diretor da IBF. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem também? Sim. Isso é dessa aula. Tudo bem, gente? Prazer, boa tarde. Boa tarde. Se não ouvirem, dá um toque no microfone para mim todo mundo pegar. Eu falo um pouquinho mais baixo, vai ser um desafio depois dessa palestra aqui, Mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer em nome da MBF, em nome da doutora Letícia também, a participação aqui no evento. O convite que nos foi feito para falar de um tema importantíssimo, que é a governança e sucessão, as bases para a implantação de ESG. Então, o Julimar falou muita coisa importante que nós vamos repassar e chamar a opinião dele, inclusive, para falar sobre esse tema também, porque ele tem experiência prática no tema. Então, assim, eu quero agradecer, como eu disse, e quero agradecer a doutora Letícia, que nós trabalhamos em conjunto, implantando governança e compliance nas empresas. Eu estou no setor há 44 anos, comecei com 12 anos de idade, para vocês entenderem, lá na Cosan em Piracicaba. Eu vi a menina ainda ali no fundo, eu sempre sei, eu ainda estou bem com 44 anos de setor, hein? E dá para ficar maluco, vocês sabem como é isso, porque o Neymar, todo mundo aqui. Mas assim, nós somos muito acionados na parte de gestão, a MBF, como toda a MBF, tem 31 anos no mercado, para vocês terem uma ideia. Ela nasceu enquanto eu trabalhava na Cosan ainda, uma história muito interessante, mas isso foi do shopping, tá certo? Então, hoje a gente é chamado a fazer reestruturação empresarial, inclusive um tema que o Julimar falou aqui, que é recuperação judicial, é o foco da nossa empresa. E nesse trabalho, toda vez que a gente entra firme nessa questão de montar a governança. Uma empresa pede recuperação judicial e a gente vem lá e fala assim, não é só pedir recuperação judicial, nós precisamos reestruturar a empresa como um todo. E é aí que a doutora Letícia entra, porque ela tem toda uma formação, inclusive internacional, nessa área de compliance, sucessão e toda essa questão de governança. Então, passo a palavra para os agradecimentos. Gente, obrigada mais uma vez, prazer, me chamo Letícia Muller. Como o François introduziu, eu trabalho com compliance, gestão de riscos e atualmente em proteção de dados, que é impossível falar de compliance, né? Gestão de riscos, se não falar de proteção de dados. Apesar de a gente estar falando de governança e sucessão, não importa como que a gente trabalha hoje em dia, todo mundo sabe que não tem nenhuma indústria que não trata muito dado no dia a dia e não está sujeita ao risco de... vocês estão me ouvindo? Só vou pegar o microfone. É que dá o som aqui. Tá melhor? Eu acho que tá pior, mas você avisa. Mas estava falando assim, né? Não tem nenhuma indústria hoje em dia que a gente não tenha algum risco, não só como o Julimar falando de segurança, no sentido de segurança do trabalho, né? Que é um dos temas que a gente tem que pensar quando a gente fala em governança e sucessão para falar de continuidade, mas a gente também fala de risco de vazamento de dados. Não é o foco da palestra hoje aqui, mas a gente vai dar uma pincelada, porque quando a gente fala de gestão de risco e continuidade, a gente tem que pensar em tudo. E por que a gente está aqui, né, nessa interação atual? Para a gente apresentar um problema que acho que é de conhecimento de todo mundo, está ficando cada vez mais latente no dia a dia das empresas. Eu achei até legal que a sua palestra antes, Julimar, ela faz até uma introdução do que a gente vai falar, e eu quero fazer o caminho inverso para a gente. Quando a gente está falando de governança e sucessão, talvez a primeira coisa que vem à cabeça é, ok, estruturas grandes, multinacionais, né, com estruturas de governança muito bem consolidadas, como a gente lida com isso no dia a dia e faz a gestão desse conhecimento que a alta administração já tem para chegar até a base, que acho que foi muito o que o Julimar falou. No nosso caso, a gente sabe que no setor agro, e aí a gente vai falar especialmente hoje, pensando mais no setor das usinas, a gente, se for apoio no geral, a gente sabe que tem muitas estruturas que não têm o tamanho de uma multinacional ainda, que ainda são estruturas familiares, menores, só que estão sendo demandadas para conseguir investimento, para conseguir avançar no negócio e acessar a luz de crédito, entre outros desafios, estão sendo demandadas em termos de governança, muito dentro do que o Julimar falou, dando as capacidades muito legais no final, e para garantir a continuidade do negócio. Então, esse é o problema que a gente vai introduzir aqui hoje, né? Quando a gente fala de ESG,
Eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que significa basicamente ESG. Mas uma questão que nós focamos muito é a questão da governança. Então nós vamos dar um enfoque muito grande nessa questão da mudança cultural para você poder fazer a governança. Porque o que nós mais percebemos, eu vou falar um pouquinho mais à frente disso, no nosso dia a dia de gestão empresarial, a gente é muito demandado, inclusive pela justiça, para assumir empresas que estão com dificuldade econômica e financeira e que estão em risco de falência, inclusive. Eu estou tocando, nesse momento, encerrando em dezembro desse ano, depois de 3 anos, uma unidade de açúcar e álcool na região de Brasília, para vocês terem uma ideia. Por decisão judicial, eu tive que assumir a gestão dessa empresa. E aí, se está bem, se está ruim, é outro critério também para conversar na hora do show. Vocês imaginem, assumir uma empresa como patriarca, que é o tempo que nós vamos falar aqui, ele falece devido à Covid e não está organizado em termos de sucessão. Então é isso que nós vamos falar, mas acho que é muito importante também nós falarmos, para dar essa introdução dessa questão do meio ambiente, né, do S de social e E, né, que é meio ambiente. E além disso, eu nada melhor do que isso para ela falar. Mas assim, né, o que é governança corporativa? Quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando de toda a estrutura que qualquer empresa tem que ter para garantir que você tem uma gestão de risco eficiente, agrega valor ao negócio e você consegue deixar ele sustentável não no sentido ambiental aqui, porque ele se mantém. Então é basicamente a estrutura mínima que qualquer empresa deveria ter, que se espera que ela tenha, para que ela consiga se manter ao longo do tempo com valor agregado. E aí, quando a gente fala de governança corporativa, ao longo do tempo, esse conceito foi evoluindo. Então, se vocês procurarem o livro de governança corporativa, inclusive ele é muito didático, tem muito material publicado, muito bacana, vocês vão ver que o mundo entendeu ao longo do tempo que a gente precisava falar de algumas coisas básicas, e elas são para qualquer país do mundo. O aspecto ambiental, inglês environmental, social e governança. Então, o aspecto da governança, apesar de ESG serem os pilares da governança corporativa, ele também faz parte do próprio conceito, tá? E é isso que a gente vai explicar. Começando pelo aspecto ambiental, porque a gente tem que levar em consideração, vai falando muito sobre o Brasil, mas a gente vai dar um exemplo do que está acontecendo na Espanha agora. Do aspecto ambiental, o mundo percebeu que se a gente não conseguir manter e lidar com as mudanças climáticas que são cada vez mais críticas e latentes, estão afetando todo o setor agro, como um todo, e a pecuária, a gente não vai conseguir dar a garantia da economia se manter a nível mundial, independente do setor. Então, são os desafios que a gente está passando no Brasil e fora. No Brasil, por exemplo, tem notícias super recentes falando da seca histórica da Amazônia, que está gerando êxodo de muitas pessoas da Amazônia para outras regiões do país, e ao mesmo tempo que a gente precisa absorver mão de obra, e a gente vai falar disso pensando no aspecto social, a gente está vendo uma mão de obra que está não especializada, porque o setor agro já está especializado o suficiente, e ao mesmo tempo uma crise geracional do aspecto social, porque a realidade do agro se modernizou muito, apesar da modernização do agro, a gente tem esse problema climático, e quem vai lidar com esse problema climático se nós temos um conflito de gerações? Gerações que quando a gente pensa em acesso à tecnologia e informação que estão ter estudado mais e nem sempre tem acesso. Então, vocês vão pensando nessa situação do êxito da nossa produção crítica, que toca todos esses aspectos, mas ao mesmo tempo é uma crise geracional. Todo mundo aqui, de empresas grandes ou pequenas, já deve ter ouvido alguém da RH falar que é muito difícil reter talentos. Que as pessoas dessa geração atual querem sair, que elas querem ter uma carreira estratosférica, que elas querem
aconteceram em Maiorca, aconteceram em outros lugares da Espanha, aquela cidade super moderna, não sei se o nome agora não fala a memória, até Barcelona, estão passando dirigentes. Então não é uma coisa que se restringe à nossa realidade. É um desafio que precisa ser tratado. E assim, quando a gente fala dessa questão de governança, aqui está o X da questão. Porque quando a dona Letícia falou assim, apesar de termos os três pilares, E, S e G, o G ele é a parte do todo. É ele que coordena tudo isso. Como já foi falado aqui, se nós não mudarmos a forma de pensar dos gestores, porque muitos gestores hoje olham o E e o S e falam assim, olha, eu vou implantar, né? Aí eu vou conseguir dinheiro mais barato no banco, olha, então eu preciso implantar. Os bancos estão cobrando isso de mim, é fato, o banco cobra mesmo. O Julimar falou aqui também, tá certo? O banco cobra, então eu vou investir nisso. Não, investir não. Eu vou fazer o projeto, faz aí o projeto. E essa mudança de cultura que nós precisamos trabalhar. Nós, eu falo, é todos nós, tá? Por quê? Porque essa mudança aqui, eu tenho que investir, eu tenho que pôr recursos para melhorar a questão ambiental, porque é questão de vida, é questão de sustentabilidade, é questão de sobrevivência do planeta e de cada ser humano que está aqui, que vai ser o consumidor do futuro. Eu tenho que investir no S, que é essa história de reter talento. Quando a doutora Letícia fala aqui da questão da geração Z e todos criticam, a gente está vendo no mercado. Hoje eu tenho dificuldade nisso também na minha empresa, a dificuldade é contratar mão de obra moderna hoje. Por que mão de obra moderna? Porque a pessoa que entende muito de inovação, ela entende muito de tecnologia e ela não quer ficar focada num assunto técnico específico. E essa geração que vai gerir as empresas do futuro. E se a gente não trabalhar, né, fazer cativar essas pessoas para que elas venham para dentro da minha empresa e queiram ficar na minha empresa, depois eu vou treiná-la para ela ser um técnico, eu não vou sobreviver. O que acontece? Eu treino, a concorrência leva. Lá na IBF a gente tem uma escola de treinamentos. Eu treino, o cara fica 3 meses porque ele está no escritório, vem uma empresa, eu vou citar o nome, eu fico lá em Central dos Cavalos, principal nossa, temos base aqui na Sala do Banco também, mas para vocês terem uma ideia, empresas vizinhas, o cara 3 meses registrado na minha empresa, ela leva ele embora achando que a pessoa já é um gênio. Cara, ela precisaria ficar um ano e meio vendo todas as dificuldades do setor, todas as dificuldades do agronegócio, para ela dizer que ela está em condições, sim, de ir lá e fazer um papel de mudança, de transformação dentro da empresa que ela for. O que acontece? A pessoa sai, vai, 3, 4 meses depois está ligando, sabe, vou voltar aí, cara. Se for bom, até a gente dá um jeito, mas a maior parte fala, sua chance passou. Né? Então é isso, nós precisamos preparar e mudar a cabeça do empresário. Mudar o sentido, mudar a cultura. E vem. Foi. Compliance como base de sustentabilidade. Então é o seguinte, nós estamos falando da governança como um todo, né? Essa gestão de governança, como que eu faço para mudar a governança como um G de transformação dentro do ESG, que vai mudar essa cultura do empresário no sentido de que ele faça o investimento necessário no E e no S, e mais que tudo, ele se organize como empresa para fazer a gestão do dia a dia, com todos aqueles detalhes que foi mostrado aqui no painel anterior, de mostrar indicadores, como as pessoas analisam o processo industrial, como as pessoas analisam o processo agrícola, como as pessoas analisam os seus custos e fazem o gerenciamento do seu processo, como governança e mais, como eu faço todo esse meu trabalho e esse investimento feito no S e no E trazer retorno financeiro para mim. Então essa mudança cultural tem que acabar no sentido que precisa ser feita, no sentido de que eu invisto sim para ter o retorno que eu espero, mas eu invisto porque lá vai me trazer retorno e não por ser um simples modismo. Sim, sobre o ponto anterior, muito
essa estrutura de compliance, governança, que já até vai explicar a diferença, e a gente já falou dessa crise geracional, as pessoas não têm determinados trabalhos, a gente precisa lembrar que a parte operacional de qualquer negócio é de fato o que garante que ele exista, é o alicerce. Então, aqui vamos, né? Primeiro, vamos fazer uma organização conceitual. Compliance e governança são coisas diferentes. Então, governança toda essa estrutura que você precisa ter de forma mínima, até para garantir que você tem uma prevenção de riscos, mas que você consiga também ter um avanço na expansão do negócio do mercado, no sinal internacional. É o básico, né, de gestão estrutural. Compliance, primeiro que é um termo em inglês, em português a gente pode falar que é conformidade, isso vem do inglês, chama de comply, né, eles sabem conformidade com alguma coisa. E é uma coisa muito recente no Brasil. Fora do Brasil, o compliance surgiu mais ou menos em 1970, depois de alguns escândalos de corrupção que aconteceram nos Estados Unidos, e foi criada a lei de corrupção dos Estados Unidos, que é o FCPA, FCPA, se vocês procurarem. E aí entendeu-se também que sem uma base mínima de cumprimento de normas externas, internas, processos, nenhuma empresa consegue continuar, porque infelizmente, socialmente, a gente sabe que o ser humano é competitivo. Então, o compliance surge a partir daí, para garantir que a gente tenha um mínimo de estrutura de cumprimento de normas e ética. Por que essas duas coisas são complementares e por que isso tem a ver com o agro que a gente está falando aqui? Se a gente conseguir pegar estruturas pequenas, né, de qualquer empresa, de qualquer ramo, e garantir que elas fazem o básico que elas precisam fazer dentro das normas que são aplicáveis a elas, a gente vai conseguir garantir que ela vai ganhando valor. Ela vai ganhando valor, ela vai conseguindo construir uma cultura ética. Quando você tem uma cultura ética, todo mundo pensa igual, ou pelo menos a maioria dessas pessoas. Essas pessoas sabem a quem recorrer se alguma coisa errada acontecer, se elas tiverem uma dúvida, ou se algum risco para o seu negócio aparecer. É aí que entra o compliance, que é garantir que você consegue gerir os seus riscos e você coloca todo mundo na mesma página. Ele é complementar à governança, eles andam em mãos dadas. Se você só tiver uma boa estrutura de diretoria, conselhos, comitês, cargos muito bem definidos, desenvolvimento de carreira, mas você não tiver a base da conformidade da sua empresa, uma coisa eventualmente vai fazer a outra cair. E é por isso que quando a gente está falando de estruturas menores, não consolidadas como multinacionais, no setor agro e no outro, esses dois pontos são essenciais para garantir a sustentabilidade do negócio. Estamos vivendo um mundo globalizado há muito tempo. Tá? Se você quiser expandir o seu negócio a nível nacional, a nível regional, que seja, para atrair investimentos bancários, isso aí vai ser necessário. Então, se a gente for pensar em exemplos práticos, ano passado, o próprio BNDES começou a fazer exigência de garantir o programa de compliance para que alguns investimentos fossem feitos em determinados setores. Por exemplo, algumas empresas menores, de alguns planos que iam inovar e ter PIX, não conseguiam ser participantes do PIX se elas não tivessem estrutura de compliance. Hoje em dia, no lugar que eu trabalho, eu comecei a trabalhar lá porque eles queriam lançar o PIX em 2021 e eles não conseguiam ser participantes direto do PIX com o PTG Pactual, porque o PTG Pactual não aceitava essa parceria se não tivesse compliance. Então, é impossível a gente falar que um setor tão essencial para a economia, passando por um momento de crise climática, né, não vamos falar de culpados, mas que precisa conseguir se reinventar, para se reinventar, né, para conseguir continuar nessa nova sociedade moderna, não vai precisar de compliance e governança no tempo estruturado. Não importa se a empresa tem 80 funcionários ou 900, como o exemplo do Primark, que infelizmente ele teve que desligar. Até para que você, com conformidade e governança, você consiga falar qual é o meu problema. O meu problema é que eu não tenho alta performance nos meus times. Onde eu vou tirar? Eu posso demitir 900 pessoas ou não? Eu tenho um mínimo que eu tenho que garantir aqui, senão eu quebro um setor. Então, tudo isso parece muito distante, mas a gente tinha que falar do certo, porque os seus exemplos práticos no final, todos os relatórios, é isso que a governança e a compliance vão fazer. Vocês vão ter resultados palpáveis, vocês vão confirmar a sustentabilidade e a continuidade do negócio, vocês não vão estar básicos. Não importa como vocês sejam. E assim, para imaginar,
só do setor da açúcar e álcool, é do agro como um todo, né? E toda a cadeia produtiva do agro, toda a cadeia produtiva, independente se é agro, o que a gente observa demais hoje, né? Essa questão que eu disse assim, lucro a qualquer custo. Então, quando eu faço um projeto de governança e focado em lucro a qualquer custo, eu preciso urgentemente, gestores que estão dentro das empresas, conselheiro que representa uma família e que tem que mostrar para a família a importância da governança e do compliance, porque o compliance é que vai dizer, vai criar regras, conformidades, para que o pessoal não fuja a regra, para que o pessoal não tenha lucro a qualquer custo. Vocês estão entendendo? Não está diretamente ligado uma coisa com outra. E a gente pega empresas pequenas, às vezes, porque a pessoa fala, mas eu preciso sobreviver. Cara, tá bom, dentro do seu tamanho, vamos criar um programa de compliance. Dentro do seu tamanho, vamos estruturar a sua governança, onde a compliance faz parte, onde investir no E, no seu tipo de projeto, investir no S, mesmo que seja a sua família, porque a empresa é feita para perpetuar, já foi visto tudo isso aqui também, e perpetuar significa o seguinte, é viver a vida toda. Eu não construo uma empresa, faço uma empresa hoje para quebrar amanhã. Então, a sustentabilidade da empresa, ela exige regras de compliance dentro do programa de governança como um todo. E aí, fica claro para vocês a necessidade de mudar a cultura organizacional. Fica claro? Assim, não. Estou vendo fazer assim. Mas é isso. Exatamente. Nós temos que mudar a cabeça dos gestores para que ele não pense que eu vou fazer ESG, que é um dos temas nossos, a qualquer custo, ou que é um modismo. Mas é sim uma transformação enorme. E essa mudança cultural está diretamente ligada à questão de governança. E um outro tema extremamente importante, que também já foi dito aqui, já foi introduzido pelo Limar aqui, essa questão da sucessão. E quando eu falo de sucessão aqui, não é só sucessão familiar, é sucessão hierárquica. Porque hoje, quando a gente vai discutir crédito, pedir dinheiro no fundo de investimento, vai trabalhar o cadastro de uma empresa, uma das perguntas comuns é assim, a Letícia está lá dentro do banco, ela sabe exatamente como é que funciona isso. É assim, quem é o segundo homem depois do João, que é o diretor financeiro? É o Celso, traz ele na próxima reunião, porque o mercado rotativo do jeito que ele está, procurando experiência, profissionais técnicos, quem garante que o João vai continuar como diretor dessa empresa depois que eu fechar uma operação, olhando nos olhos dele e ele dizendo que vai cumprir a operação comigo? Traz o Celso na próxima reunião, porque ele vai ser o sucessor, eu quero ele aqui. Então, quando a gente fala de sucessão, nós não estamos falando só de sucessão familiar, nós estamos falando de sucessão hierárquica como um todo. Então, dentro dos pilares de uma ESG, governança extremamente importante, compliance dentro da governança extremamente importante, e um programa de sucessão familiar e hierárquico muito bem definido. E aí, sobre isso, gente, uma brincadeira que o professor falava, né? Você não é que a empresa casa, né? Bom, é para continuar, não é para morrer com a pessoa, a gente está falando de estruturas menores. E essas coisas, apesar de, né, na prática parecerem muito complexas, elas não são. Realmente fazer o feijão com arroz, fazer o básico, para você conseguir garantir essas coisas. E aí, pensando no assunto, né, de investimento, de atração de investimento, e voltando também no sistema de compliance, tem um termo que a gente fala de compliance, que é tom protocolo. O inglês significa o tom da alta liderança, o tom da alta administração. Quando a gente está falando de garantir a sucessão como um pilar da governança, a gente está falando que o negócio vai continuar ou ele vai acabar a depender da cultura que foi instaurada naquela empresa. Obviamente, situações
precisa linkar até com, de novo, uma coisa que o Marco falou. As equipes deveriam conseguir continuar existindo, e seja o gestor ali ou não. Se o gestor, o gerente, o coordenador de uma equipe, um supervisor que seja, não estiver, o time tem que continuar operando. É inevitável, basta apertar um botão para uma máquina funcionar por determinado tempo, 2 horas por dia, ou dependendo do que a pessoa faz. Se é assim, na estrutura basilar de qualquer negócio, por que pensando em sucessão e continuidade não é a mesma coisa? Por que se sai um diretor ou o fundador da empresa, que nem sempre é chamado de diretor, né, numa estrutura menor, numa estrutura familiar, se ele puder acontecer, se uma fatalidade acontecer, ninguém vai continuar ali, ou a empresa vai virar uma bagunça, vai ter que recorrer a uma revisão para ele implantar uma estrutura de governança, mas para fazer recuperação judicial porque quebrou. Não é esse cenário que a gente quer, principalmente para um setor tão relevante, né? Para nenhum setor. O setor não é água, então nem se fala, move a nossa economia. Então, quando a gente está falando desse trabalho de sucessão, a gente também pode pensar em fazer isso de forma inovadora. Não é para assustar tanto a estrutura grande como a estrutura pequena. Em que sentido assustar? Se a gente está falando de uma estrutura, né, de uma empresa familiar, não é que alguém vai tomar o lugar daquela pessoa. Governança não vem para apagar a cultura que foi plantada no bairro que criou aquela empresa, ou para apagar os objetivos, a missão, os valores, os pilares da criação do negócio. Não, ela vem justamente para perpetuar. Isso é o básico, né, que está a identidade de todo mundo. E a partir daqui a gente segue pensando com a mesma cabeça. Só que essa cabeça tem que estar aberta à inovação. É inevitável, né, garantir continuidade. E aí que vem o compliance de novo. Por que eu estou falando tanto, né, de continuidade? A continuidade do negócio, ela é uma forma tão importante quando a gente pensa em investimento. O setor bancário olha para a gestão da continuidade do negócio. Então, a depender da estrutura que vocês tiverem, tem política de continuidade de negócios, tem política de continuidade de negócios da perspectiva de risco cibernético, da perspectiva de risco financeiro, da perspectiva de risco operacional. O que quer dizer isso? Se a gente não conseguir garantir, por exemplo, deu uma instabilidade no setor de pagamentos, então a gente não está conseguindo fazer um fechamento diário. O que acontece? O sistema está sendo a sua quebra? Não. Tem que estar preparado para conseguir fechar o dia de forma modernizada. Numa estrutura de banco pequena, numa estrutura de banco grande. No agro é a mesma coisa. Se você tiver um risco da operação parar em um determinado setor, você precisa ter isso previsto, seja você uma multinacional ou uma empresa familiar. Então, de novo, a gente volta naquilo. Se na base dos times a gente consegue garantir que aperta o botão e o time funciona sem o gestor direto, é a mesma coisa que a gente está falando da quantidade de uma empresa. E isso é muito relevante, porque a gente está falando de empresas que hoje em dia, por exemplo, teve alguns eventos recentemente, um que chama Fenaló, se vocês quiserem ver, e um que é o Fecabantec. Nesses 2 eventos, algumas das pautas mais faladas foram o seguinte: como as linhas de crédito do setor agropecuário estão sem acesso para que algumas empresas consigam recebê-la porque não tem ou mão de obra especializada para acessar alguns investimentos específicos, ou porque quando eles pedem a perspectiva da continuidade do negócio, a estrutura acaba ali. Isso está sendo visto, isso é a base do compliance, isso é a regra do Banco Central. Sem a gestão da continuidade do negócio, as empresas não vão acessar determinadas linhas de crédito que estão disponíveis. Então isso é muito sério. E é um pouco triste você ouvir, em eventos tão grandes, pessoas de Itaú, Banco do Brasil, até da Caixa falando, não concedemos algumas linhas de crédito hoje em dia, porque se a pessoa tem investimento para trazer inteligência artificial para o campo, ela não tem que trocar aquilo, vai quebrar. Ou eu não consigo garantir que eu vou dar linha de crédito com um valor gritante para uma empresa pequena que emprega um setor específico, isso aconteceu com a gente, Olha, um setor específico, diverso, só emprega uma mulher, às vezes até quer adquirir aquilo e não vai para frente, porque vai acabar na fundadora da empresa. Ela não tem quem suceda ela se der errado no negócio. E aquele dia vai morrer na mão dela. É muito sério. Esse exemplo agora que você está dando para vocês terem uma ideia, uma empresa boa que fatura 10 milhões de reais ano,
onde a fundadora é uma mulher, onde 400 funcionários, 90% são mulheres, em vez dela explorar tudo isso para poder conquistar o mercado, ela simplesmente está atacando o mercado, de repente ela fechou um grande cliente chamado, vou falar o nome, fechou um grande cliente que fez assim para ela: eu quero regras de compliance sua. Ela não tem. Ela ligou para a gente e falou: cara, monta alguma coisa para entregar até dia 30. Gente, isso não é assim que funciona. Não, faz o seguinte: vamos assinar um termo de compromisso, a gente dá um prazo, um cronograma, você apresenta para ele e fala assim: até março do ano que vem eu consigo entregar alguma coisa para ver se passa. Né? Mas não passa, gente, não é assim. Ela perdeu o contrato porque ela não tem regras de compliance. E só pegando o gancho para vocês entenderem o tamanho do risco que é você ter as questões de regras, ter a questão de sucessão. Uma região aqui muito próxima daqui, já faz 6 anos, nós somos chamados para fazer uma divisão patrimonial entre 5 filhos, um homem e 4 mulheres, tá? R$1 bilhão de patrimônio, tá? Com fazendas espalhadas pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Nós tivemos que mapear todo esse patrimônio para fazer a equalização da divisão de terras entre os filhos. E os filhos poderiam escolher: eu quero ficar com a fazenda A, mas ele teria que pagar a diferença dos demais. Teria que ter então, todo um programa de 1 ano e meio contando gado, drone. Gente, vocês trabalham, tá? Fechado, reunião na casa do patriarca com 88 anos de idade, começa um bate-boca, saem questões pessoais, até de estupro na família, simplesmente não fecha com o acordo com os advogados junto. Até hoje é uma briga judicial do patrimônio de R$1 bilhão, que começou a degringolar e depois o patriarca se foi. Mais, 2 dias depois o patriarca infartou, para vocês terem uma ideia, tá? Então, gente, vejam como isso é importante, né? E basta esse exemplo que eu dei para vocês de uma empresa que em 2021 o patriarca faleceu de Covid e não tinha feito sucessão. E aí quem assume o negócio? Então vejam que é um caso sério para vocês olharem. Analisar então, ESG gera uma mobilidade e atratividade no mercado. Foi falado aqui questões de taxas melhores, tem mais 10, falta 10. Faltam 10? Nossa, tá bom, eu estou acelerando aqui no modo 220 do Filipai. Mas vamos lá, então vamos respirar, tá bom, gente? Bom, legal. Então isso daqui, ESG gera credibilidade no mercado. De fato, quando ela é bem implantada, quando ela realmente é colocada em prática culturalmente. Então, a importância de governança, mudar a gestão cultural das pessoas que estão envolvidas na governança, que são aquelas que determinam, façam, são aquelas que determinam, investem, são aquelas que determinam, vamos ter resultados, são aquelas que determinam o planejamento estratégico da empresa, mudança cultural, tá certo? Para nós chegarmos no mercado e termos acesso, sim, a linhas de crédito diferenciado, termos acesso à economia de custos através da redução de riscos, porque quando você faz esse investimento, o retorno existe sim. Então fazer pensando, eu vou fazer para vou ter mais lucro, está errado. Faça, porque você vai ter mais lucro, mas faça consciente da importância do tema em si. Letícia, você quer falar? Vai falar que você errou no tempo. Não, mas está tudo certo. Não, só. Não, gente, sobre esse assunto, uma das coisas que eu mais vejo quando a gente está conversando, né? Que eu falei algumas vezes que não é para assustar, realmente não é para assustar, sabe? Acho que pensar em inovação não deveria ser uma coisa que travaria uma empresa menor, né? E óbvio, não tem como a gente falar disso pensando nas estruturas que o Neymar comentou. São gigantes de mercado, a inovação é a base da existência dessas empresas que dominam ali esses setores. Mas a gente sabe, vocês sabem
muito melhor que eu, apesar de eu estar envolvida, né, nesse aspecto de investimentos também. Como no dia a dia a gente encontra desafios que a gente tem que mudar. Mudar de fato é muito difícil, mudar a cultura de uma empresa é muito difícil. E às vezes mudar, né, a cultura, a cabeça de uma pessoa que está ali como líder, né, de uma estrutura menor, é ainda mais. Mas, para a gente conseguir garantir que a inovação vai acontecer de forma, né, que a gente está alinhado com a cultura, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha. Então, de forma prática, não de forma prática pensando em relatórios aqui, tá? Mas de forma prática no dia a dia de vocês. Sair daqui, sair desse congresso, o que eu vou fazer? Estou numa estrutura menor. Como que eu levo essa conversa? Achei interessante, acho que faz sentido, tenho vontade de desenvolver. A governança e compliance, né, falando em SG mesmo, eles podem ser praticados no dia a dia, não necessariamente só pela diretoria de uma empresa, pela organização. Então, por exemplo, o Gilberto comentou dos comitês. Em 2018, que é super recente ainda, começou a ter um movimento no mercado, né, se vocês olharem no vídeo, vocês vão ver, sempre tem alguém falando de comitê de diversidade e inclusão. A ponto de isso ter ficado banalizado, né? Então, banalizou, agora todo mundo é especialista em diversidade e inclusão, e etc. e tal. E quando eu falo de sustentabilidade, selo verde, empresa XPTO, aí você vai lá, passa na provinha, ganha o selo e no dia a dia nada é aplicado. Tudo bem, mas isso é para quem tem. Para quem não tem a estrutura, como fazer? Apesar de eu ter falado que ficou organizado, acho que a onda já passou. Agora, realmente faz só quem quer. Realmente faz só quem está interessado, porque o hype, né, como a geração Z fala, já passou. Depois que o hype passou, o que resta no mercado é a realidade. Empresas que tiveram selo verde, empresas que foram consideradas top 10 melhores para trabalhar no Brasil, top 10 melhores lugares para trabalhar no Brasil, mas que na realidade continuaram tendo problemas de continuidade, risco, ou às vezes situações relacionadas assim a problemas com assédio, questões familiares ou não, em estruturas mesmo isso também acontece. Então o que vocês podem fazer? Voltei, gostei. Acha essa pauta relevante? De fato, puxa as pessoas dessas áreas relacionadas, seja do RH, seja do compliance de nas empresas, se não do compliance de um jurídico para fazer o link e ver se tem espaço para comissão do seu paciente, se não a sua gestão direta, supervisão, coordenação, gerência, seja quem for tocar. Achei esse tema interessante, a gente tem uma estrutura pequena, alguma vez isso foi falado aqui, e assim, parece bobeira, qual é a diferença que eu vou fazer toda? Alguém tem que trazer essa ideia, esse assunto não é falado na sua estrutura ainda. Porque isso faz parte da sua construção, enquanto uma pessoa que está ali fazendo o seu dia a dia, não só para fazer o seu trabalho, mas para construir a sua carreira, mas também a continuidade do lugar que você está, se é uma estrutura menor. Então parece muito distante, mas não é. É um trabalho de formiguinha. E assim, agora é mais um comentário do que qualquer coisa. Se na estrutura que vocês estão tiver espaço para esse tipo de coisa, se envolvam. São temas que não vão morrer aqui. O hype passou dos comitês, de diversidade, etc. e tal, mas a realidade é que essas coisas fazem a diferença sim, tá? E no fim do dia, se elas fazem a diferença, vocês estão envolvidos, vocês vão fazer a diferença sem dúvida nenhuma, tá? Ainda mais que somos todos jovens, apesar do Marcos falar que ele tem décadas de experiência, todo mundo é muito novo, tem muita coisa pela frente ainda. Então, é mais isso que eu tinha que fazer, tá? Se tiverem alguma dúvida também, se quiser comentar alguma coisa, eu não sei. Esse negócio de décadas aí, você pode falar que você tem 40 anos, mas a premissa já está escrita. Então. Nós somos sênior, gente. Isso é prático. E se precisar aprender, ele está aí para ensinar também. Vamos falar assim. Mas vamos lá. Resumindo tudo que a gente falou aqui, nós falamos dessa importância da governança, uma mudança cultural. E essa mudança cultural vai buscar definir processo, definir regras internas, definir compliance, é aceitar o conselho de administração, porque muitas empresas, como a Letícia disse aqui no início, o dono não vai sair do negócio, ele vai simplesmente olhar para o negócio pela visão de outros que podem construir algo melhor ainda. Então a importância do conselho aqui dentro, tudo isso vai gerar regras de compliance, LGPD, ou seja, toda uma mudança estrutural que vem diretamente ligada à importância
O conselho aqui trabalhando toda essa questão de sucessão dentro da empresa. O conselho como sucessor e o conselho preparando as equipes sucessórias da família ou hierárquica na gestão empresarial. E por último, credibilidade, retorno financeiro, tudo que vocês puderem imaginar de volta. Gente, era isso que eu tinha para falar. Agradeço demais a oportunidade. Eu já tinha conversado um pouco com a Lúcia Paula de Nova, tinha conversado um pouco com vocês sobre esse tema e da importância desse tema aí, como ele tem também esse tema desenvolvido dentro da Caeté. O Julimar falou muito bem sobre esse tema aqui. Eu agradeço, então, Letícia, se der. Gente, obrigada, foi um prazer. Eu esqueci de colocar meus contatos aqui, quando a gente chegou não dava tempo, mas no LinkedIn é Letícia Sabadini Muller. A instituição que eu trabalho hoje em dia é bem diferentona, super legal, a gente sempre brinca, né? É bem Gen Z, mas vocês vão ver, tem uma iniciativa super bacana que se chama Z1. Trabalho aqui com o Marcos também, mas vocês vão achar no LinkedIn se quiserem, compra pelo nome ou por ali. Estou super à disposição. Exato. Foi um prazer, qualquer coisa, só aí. Obrigado. Podem só aparecer, tem que ter efetivamente ações sólidas que demonstre que aquilo que você desenhou, aquele design que você tem no seu negócio, realmente está trazendo a segurança que o mercado exige. Até como exemplo que a gente tem uma situação, a usina captou o recurso através de uma linha de crédito e exigiu a certificação do seu governo. E a manutenção daquela taxa de juros, que é uma taxa diferenciada, ela está atrelada à manutenção do cumprimento daquelas funcionantes do seu governo. Então, isso hoje, para você ter acesso ao crédito, para você se manter com acesso a uma linha de crédito, você tem que demonstrar as funções, você tem que demonstrar os compliance, você tem que demonstrar que tem ações ambientais fora do greenwashing, né? Hoje, muita gente tem. Pareço ser, mas não sou. Então, essa solidez e recitações que evidenciam realmente as ações da empresa, o interesse de perpetuar, permanecer, a governança, como foi dito, ela depende de cada um de nós, ela tem que ser multiplicada por nós. Naturalmente, vai ter o direcionamento do acionista, do conselho, mas nós todos, no nosso dia a dia, fazemos parte da governança. Se não tiver demonstradas, ela vai ruir. O negócio não vai se perpetuar. Então, agradeço aos três, foi muito enriquecedor. Realmente foi um painel rico. E pergunto a vocês se vocês têm algum questionamento a fazer para o conosco. Os três. Quer falar para ele? Gente, não precisa se matar, tá? Ah,